Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muita alegria que damos início ao nosso Evangelho no Lar Online. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom a participação de todos, então a gente agradece os comentários deixados pra gente, sempre com tanta ternura, com tanto carinho. Aí no YouTube, é aquilo que eu sempre falo, um aprende com o outro, então é sempre muito boa a participação de todos vocês, o nosso agradecimento por tudo. Bom, gente, o Evangelho vocês sabem que é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente, o importante é que haja essa união com o plano espiritual, para que a gente consiga trazer harmonização para dentro dos nossos lares. Então, se vocês não... O nosso evangelho, como eu sempre falo, né? O evangelho que vocês podem escutar em qualquer horário, qualquer dia, mas se vocês quiserem fazer evangelho sozinho, com a família de vocês, ou sozinhos mesmo, né? Marquem um dia e uma hora e sempre façam nesse mesmo dia, nessa mesma hora, tá? A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem. A gente deixa uma garrafa d'água, porque a gente vai tomando durante a semana essa água até o próximo dia que a gente faz, que é na próxima quinta-feira, né, da semana que vem. Então essa aguinha ela vai ser fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pelos espíritos superiores, e a gente sempre pede que essa água seja fluidificada, que ali a gente encontre a cura para os nossos males, o nosso remedinho diário. Bom, gente, como vocês já sabem, né, eu nem me apresentei, mas como quem nos acompanha, né, há muito tempo sabe que eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior. E junto com a espiritualidade superior e junto de vocês. Esse, então, é o nosso encontro, é como a gente se sente à vontade, é o nosso centro espírita. Vamos, então, à nossa prece. Hoje eu leio Prece de Amor, de Emmanuel, adaptada e cantada... É a prece do Emmanuel, né? Psicografada pelo Chico Xavier. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres, tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Que assim seja, Chico Xavier. Vamos então à nossa leitura. Eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais fácil, melhor compreensão, mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo, não tem problema. Estamos então, pessoal, no capítulo 16, item 7. É um pouquinho longo essa parte aqui, mas vale a pena. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do ser humano
se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o ser humano à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívida para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até ao sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um ser humano honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho, que pode proporcionar a riqueza. Essas consequências são absurdas, pois conduziriam o ser humano à vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o ser humano que dela faz o mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o ser humano torna ruim o que poderia ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vive. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao ser humano utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O ser humano tem por sua missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba no futuro
toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar a população que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é o suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora do seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para que essa relação fique mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Para a execução dos grandes trabalhos, o ser humano teve que procurar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência utilizada na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do ser humano. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês, né? Bom, quem já não ouviu essa expressão? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar meus parentes, eu ia ajudar na caridade, eu ia fazer isso, fazer aquilo, né? É muito comum essa expressão. Agora, quem também já não ouviu essa outra expressão? Eles têm que fazer também, têm que dar o máximo de si, fazer como eu, que trilhei um caminho difícil para chegar onde cheguei, no topo, né? Eu sou um vitorioso, eu tenho poder, olha, conquistei com muito suor e sacrifício. O que nós temos aí? Dois opostos, né? Primeiro é a parte que nos relata uma pessoa reclamando da sua condição indiretamente, né? Dizendo que se tivesse mais faria. E uma outra pessoa que atingiu ou que está numa situação e disse que os outros têm que passar pelos mesmos trabalhos e sacrifícios. O que faz muitas vezes ele não estender as mãos. São os opostos que são muito comuns. São tão comuns que é caracterizado basicamente pelo fator ignorância. Não a ignorância de violência, mas a ignorância da falta do conhecimento. Ah, mas que conhecimento seria esse? Tem gente que tem estudo. Não, não é desse conhecimento. O conhecer a si mesmo. Se a gente conhecesse a si mesmo, saberia que não é necessário ter o dinheiro para fazer algo. Falamos muito disso no evangelho passado, né? Na semana passada. Que a gente tem que fazer, né? Deus deu pouco, uma peça para um e praticamente tirou dele porque ele não fez nada. Aqueles temores da gente de não querer produzir, de não se arriscar. A gente vai cometer erros aqui, a gente comete erros, né? Mas a gente tem que tentar, tem que fazer, tem que correr atrás, tem que criar coragem. Tem que ter coragem, tem que pedir força. Não pedir para ganhar na loteria, pedir força, coragem. Então esse critério de conhecer a si mesmo, né, derruba as pessoas. Assim como o rico, né, que acha que ele que é o cara. Ah, ele é o escolhido, é o especial, é uma bênção, né, eu ser rico, ou então eu consegui isso com os meus méritos, né, eu me virei daqui, me virei dali. Olha, gente, não é bem assim que as coisas acontecem.
Então, por que eu comecei falando que a gente deveria de conhecer a si mesmo? Porque isso de conhecer a si, a gente sabe das nossas fraquezas. Aonde é que eu falho? Qual é meu ponto falho? Qual é que eu fraquejo? Onde é que eu caio? Para qual vício eu me deixo arrebatar? É conhecer a si. Eu sou orgulhoso? Eu sou uma pessoa nojenta, asquerosa? Ou sou uma pessoa bacana, boa? Tanto faz. Tem que se conhecer. Tem que se conhecer em todos os seus aspectos, para daí começar a trabalhar isso. Trabalhar a parte do egoísmo, trabalhar a parte do orgulho, da arrogância, a parte que todo mundo não suporta, né? Para que a gente possa desenvolver ferramentas. Falei meio caipira agora, né? Desenvolver ferramentas que a gente possa usar em nosso benefício. Falamos também bastante no Evangelho que o que a gente leva daqui são as virtudes, né, e não os bens materiais. Mas o que nos ajuda essas virtudes que a gente aprende aqui a duras provas? Vai ajudar na nossa vida depois dessa vida, na vida verdadeira. Quando a gente regressar, isso vai ser um fator que vai te dizer para que lado você vai, digamos assim, amadurecer. Bom, tudo isso para simplesmente dizer que riqueza e pobreza são provas, são testes. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, a questão 814, ela fala assim: porque Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para provar, para testar. E um detalhe que os espíritos colocam lá: os próprios espíritos escolhem essa prova e frequentemente nela sucumbem. Isso quer dizer que nós escolhemos se nós vamos querer ser ricos ou se nós vamos querer ser pobres. Não existe mais rico ou menos rico, né? É rico, abastado, ou então pobre, né? Também a gente chama de miserável, mas é uma categoria bem abrangente. Tem uns melhores condições, outros não. A gente pode converter isso para aflições, né? Mas olhem, então aqui na pergunta 814, na resposta deles, está dizendo que ser rico ou ser pobre é uma questão de prova, de teste. E acrescentam: os próprios espíritos escolhem essa prova e frequentemente nela sucumbem. Eles não conseguem, eles caem diante da riqueza. Por quê? Porque a riqueza nos abre um leque de excessos, aonde tudo é permitido, aonde a gente atrai paixões, aonde a gente atrai bens materiais, orgulho, vaidade, atrai muita coisa. Olha, é bem difícil você passar por uma vida rica sem imacular muito a tua alma, né? Porque é difícil, mas não é impossível. Tanto que o texto fala que se ser rico seria, no caso, a tua falência, Deus não a colocaria nas tuas mãos a riqueza. Então não tem nada a ver. E até se vocês lerem o Céu e o Inferno, tá? Não é o teu fator social, a tua condição econômica na Terra, a tua condição política, intelectual, econômica na Terra, né? Não é isso que vai dizer para que lado você vai. É a tua conduta. Não importa se tu é miserável ou se tu é rico, é a tua conduta. Por isso que o Espiritismo bate sempre na mesma tecla. Para nós trabalharmos a virtude. Fora da caridade não há salvação. Então não é uma questão de riqueza e de poder. Mas se tudo se conhecer,
Se tu conhecer a si mesmo, não importa se você é rico ou pobre. É um ser humano, é um espírito. Então, seja bom. O pobre reclama. Tá? Qual é o erro? Qual é a derrota do pobre? É reclamar. É as queixas, as lamentações. Culpa tudo, é Deus. E não entende que tem que trabalhar, que está sendo testado, que vai ter que progredir, que vai ter que fazer acontecer. E o rico exagera nos excessos. Essa é a derrocada dele. É ali que ele vai tombar. Então é a nossa conduta que vai definir para onde a gente vai, o que vai nos atrair. E tem muita gente que se apega muito aos bens materiais, né? Idolatra, vicia, não consegue se desvencilhar daquilo. Foi quando Jesus falou com aquele rapaz. Ele não estava querendo para dizer, olha, dá tudo que tu tem e me segue. Não era para largar tudo e ficar só com a roupa do corpo e vir atrás dele. Não. Não te apega. Não te apega ao bem material. Não é por você fazer algumas coisas que você vai estar salvo. Se você está preso ao bem material, se você não consegue tirar da sua mente que você precisa do dinheiro, quer dizer, você tem o dinheiro, mas não é o dinheiro que te tem, né? Se eu tenho dinheiro, mas ele não me tem. Entenderam? Não me domina. Eu domino ele, eu tenho ele, eu uso ele. Mas aí você precisa se conhecer, senão vai cair nas velhas amarras do espírito, né? Do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da ambição. Então pense nisso. Se eu sou miserável, eu vou fazer o meu melhor, sem me queixar. Por isso que está escrito em tudo que é lugar, sem lamentações. Não lamente, faça acontecer. Execute, crie. E rico, não exagere. Nós temos muitos ricos que fizeram um bom uso. Bill Gates é um, né? Que se você volta e meia tem no noticiário que ele ajuda. Ele tem uma fortuna bilionária e ajuda muito. Tem outros mais, né? Só citei o Bill Gates porque todo mundo conhece, mas existem centenas por aí. Chuck Ferney, Zé Krasinski. Então tem muitos ricos milionários que fizeram alguma coisa na história marcada, né, de poder doar, ceder, participar, construir ONGs. Faz parte da lei do progresso. Né, que a tua riqueza possa ser bem utilizada, que você possa ajudar no progresso, ajudar as pessoas a melhorarem as suas condições de vida, transformar outras pessoas em ricos, né, levar cultura para todo mundo, levar escolas. Entendem? Poxa, eu pudesse construir escolas. Tá? A nossa cultura, ela não faz isso. Está tudo nas costas do governo, né? Mas eu acho que quem teria condições poderia construir escolas para poder ajudar as crianças a terem cultura, a terem condições, porque nós fazemos parte da lei do progresso. Então você está inserido nisso. E não se esqueça, né? Conforme a pergunta 14, que os próprios espíritos escolhem esta prova. Porém, olha só, nós que fazemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós olharmos lá no capítulo 5 das aflições, no item 8, tá? Causas anteriores das aflições, olha o detalhe. A pergunta 814 gerou uma resposta que os espíritos escolheram essa prova, né? Ser rico ou ser pobre. Porém, no Evangelho segundo o Espírito, causas anteriores às aflições, item 8, capítulo 5. Lá está escrito assim, ó. As aflições são impostas em 2 casos. Quer dizer, não foi a pessoa que escolheu. Ela é imposta quando o espírito é endurecido. Sabe aquele que é mau e que ele insiste em fazer mal, persiste no mal? A ele vai ser imposto uma condição. Ele não vai escolher. Vai ser imposto uma condição para ele. Assim como o espírito ignorante. Aquele que não tem conhecimento, ele não tem condições de saber o que é melhor para ele. Ele não tem condições de saber, será que para mim seria bom ser pobre ou ser rico, né? Ele não tem essa condição. Eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro. Então a esses
que são ignorantes, e a esses que são endurecidos, os espíritos, eles impõem a ele uma encarnação em uma condição, né? Uma aflição, em algum ponto ele vai trabalhar isso, é imposto. Agora, olhem só, uma categoriazinha acima, espíritos arrependidos. A partir dali, já escolhe. Os espíritos arrependidos, quer dizer, a pessoa errou bastante, né? Aí ela pega e se arrepende do que ela faz. Ela já pode escolher. Olha, tu se arrependeu porque tu reconheceu que tu errou, que tu cometeu erro com o teu próximo, tu fez absurdos, cometeu excessos, né? Reconheço, eu estou arrasado, estou arrependido, eu quero muito poder ajustar. Então, escolhe o que seria melhor para ti. Eu escolho isso aqui porque assim eu consigo fazer isso e aquilo. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a condição que nós estamos, ou nós escolhemos, né? Então não vamos reclamar, a gente que escolheu vai trabalhar, ou foi imposto, porque se foi imposto para nós, é porque nós éramos gente fina, né? A gente era daqueles endurecidos ou ignorantes, né? Que não teriam esse discernimento. Então qualquer coisa, qualquer critério desses, tá? Mesmo que fosse imposto a vocês fazerem alguma coisa, seria como uma espécie de punição e também de preparação para uma outra vida. Olha, você vai ter que reajustar, vai ter que ser punido, vai ter que passar, né, por uma penalidade. Mas em compensação, nessa penalidade você já vai melhorar. E se você já melhorar a tua condição, quer dizer, você aceitou, por isso que toda hora os espíritos batem, né, naquela mesma teclinha. Cara, melhora. Não culpe ninguém pelo que está acontecendo contigo. Dá o teu melhor, não reclama. Dá o teu máximo, esforça o tempo todo. Eles estão dizendo isso porque tu não sabe. Pela lei do esquecimento, você não sabe se te foi imposto isso ou se tu escolheu. Mas se espera que tu aprenda alguma coisa com isso. Se você for rico, faça bom uso do dinheiro. Se você for pobre, não lamente. Trabalhe em qualquer condição. É claro que a riqueza ajuda pra caramba, né? Facilita um monte, mas é uma prova. E as pessoas sucumbem. Porque, eu só quero usufruir, eu não vou ajudar no progresso intelectual, moral, eu não vou investir em laboratórios, em ciência, em medicina, eu não vou construir hospitais. Então tem muitos casos por aí que as pessoas fazem bom uso do dinheiro que elas têm. Então lembrem-se, sempre, não é a tua condição social, intelectual ou sua situação econômica no mundo, tá, que vai te dizer se você vai para uma vida melhor depois que desencarnar daqui ou pior no umbral, né? Não é isso, é a tua ação, aquilo que você fez, a tua conduta. Lembrem-se sempre disso. Com isso eu encerro o Evangelho. Eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces e todos aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade
e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos nos conhecer mais, que possamos ser mais resilientes, que paremos de lamentar, que possamos usar bem aquilo que nós temos, usar para o progresso, para a melhoria de outras vidas além da nossa, e que tenhamos humildade. Tá? Humildade não é uma questão de pobreza, humildade de caráter, humildade de essência, para poder lidar com os outros. O próprio texto ainda, uma coisa que eu não comentei, mas fala muito da diplomacia, saber lidar com opiniões diferentes, com culturas diferentes, que possamos desenvolver isso da melhor maneira possível, com sabedoria, com fé. E que Deus abençoe a vocês, irradiem as suas casas, e que vocês possam entender que essas aflições que nos acontecem são nossas escolhas. Que possamos então tirar o melhor proveito disso. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que magoa, eu sei que é uma luta, eu sei que muitas vezes a sensação de estar sozinho e desamparado é muito grande, mas é a vida, ela tem altos e baixos. E na verdade isso faz parte da nossa história, da história de cada um, ter esses altos e baixos, essas tristezas, essas alegrias, as vitórias e as derrotas. Tudo está na nossa conduta, como a gente se comporta diante de qualquer adversidade, diante de qualquer bloqueio e diante de qualquer obstáculo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Com isso, nós encerramos aqui o Evangelho. Então, eu vou aproveitar aqui e mandar um forte abraço para o Arthur de Souza, de 4 anos, né? Que ele pede para escutar o Evangelho quando vai dormir. Aí, Arthur, se estiver acordado aí, um forte abraço meu e da Janete aqui, Arthur, viu? Carla Capristano entendeu muito bem, né? O que nós estávamos falando, de tomar uma ação, de querer fazer, de poder participar. Mas as vidas, elas são cheias de elementos, né? Vamos lá que tem muitas oportunidades de tudo que é lado, né? Tá? Um grande forte abraço da Carla Capristano da Bahia lá, por entrar em contato com a gente, né? O Robson Santos, né? Ele fez ali um anúncio da nossa Rádio Web Espírita. A gente conheceu lá, né? Vimos lá, eu vi palestra do Rossandro lá, e ele vai também divulgar um pouco do Evangelho na rádio dele, né? Então eu convido a todos a quiserem conhecer a nossa Rádio Web Espírita. E por fim eu convido a todos a irem no nosso site, né? www.luzespirita.org.br. Lá nós temos cursos, vários cursos de espiritismo, né? Com uma nova visão, para trazer bastante reflexão. Aproveitem, façam os cursos, conheçam, convido vocês a conhecer um pouco mais do espiritismo. Tem bastante assuntos, tem música, tem literatura. Essa música que nós vamos colocar agora, que é do Eri, que é uma música que mexe com todo mundo, né? Nós observamos os comentários e todos que a gente conhece também adoram essa música, né? Que nós vamos colocar agora.
Passe musical. Passe musical. Estava pensando no Eri, porque assim... Então, convido a todos a frequentarem nosso site, lá dar uma olhadinha, né? A conhecerem um pouco mais do Espiritismo. Tem uma gama muito forte, uma gama muito grande, um leque muito grande de assuntos espíritas. Mas todos vão estar sempre voltados ao nosso autoconhecimento. Tá? A religião está dentro de cada um de vocês, está dentro do coração de vocês, Deus está dentro do coração de vocês. Então sigam sempre em frente, levantem a cabeça, perdoem-se e vamos embora, porque tem muita história para ter nessa vida ainda. Mesmo aqueles parentes que já foram na frente, desejem a eles muita luz, muita paz, não precisam chamá-los nem invocá-los, só desejem luz e paz aonde eles estiverem e segue, bola para frente, vamos lá com muita fé, lembrando sempre que Deus é um Deus de misericórdia. Isso eles relatam sempre. E que a gente possa fazer aqui o nosso melhor, né? Para que a gente não se arrependa depois de não ter feito. Poxa, eu podia ter feito algo a mais, eu podia ter feito algo ali, entrado num assunto melhor, né? Uma vivência melhor. Que Deus abençoe a todos vocês, uma excelente noite e até quinta-feira que vem. Uma ótima semana a todos. Não fiquem tristes que o Júnior não falou o nome, porque realmente não dá tempo, mas saibam assim que a gente gosta muito de ler os comentários de vocês, a gente tem o maior carinho por todos vocês, cada um. Estão ali com a gente há tantos anos, tá bom? Forte abraço até quinta-feira, às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração. Buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor.
busque a tua expressão de amor e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br